Meu querido irmão, agora chegou o momento da reflexão na palavra de Deus e nós temos um tema esta semana, na nossa lição de número 8, muito importante: as causas da desunião devem ser eliminadas no meio do povo de Deus. Eu queria ler o texto áureo da nossa lição, que é o Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na Bíblia judaica diz que é bom e agradável que os irmãos comam juntos ao redor da mesa. Já que para o judeu a mesa é um lugar sagrado e só come com o judeu na mesa quem está unido, então para eles esse salmo representa aquele momento de comunhão, quando eles podem comungar, compartilhar de ideias, e isso diz muito forte o que representa a união para o povo de Deus. E na lição de hoje nós vamos aprender as causas da desunião. São muitas as causas, claro que não temos tempo para ventilar todas elas, mas o povo estava voltando do exílio babilônico, os judeus, e pensavam que encontraria uma terra que mana leite e mel, que seria só bênção, né? Entretanto, se depararam com uma terra prestes a devorá-los, cheia de problemas, como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos. Havia também muitas injustiças sociais. Haviam desordens que levavam o povo a um nível de desunião, de hostilidades. E aí Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito, né? Semelhantemente, a igreja, nesses últimos dias, nesses dias finais, a igreja precisa de união, né? A igreja precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união, à uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Neemias foi-lhe designado uma grande e urgente tarefa. E qual era a tarefa? A reconstrução das muralhas de Jerusalém. Não havia tempo a perder. E Neemias foi capaz de paralisar a obra e agir energicamente na busca de uma solução imediata para aquele problema. Quando ele percebeu que o compromisso com Deus e a pureza espiritual do povo estavam sendo maculados em nome do progresso, então Neemias para tudo e diz: vamos resolver a problemática, porque há algumas causas aqui que precisam ser eliminadas, porque estão afetando a unidade do povo. E quanto mais unidos formos, como diz o provérbio, né, mais fortes seremos. Então vamos buscar a unidade. E Neemias exorta, né, os próprios cooperadores. Ali haviam nobres, ali haviam magistrados, eram pessoas da elite, pessoas que faziam parte do corpo vamos dizer, de cooperadores, de obreiros, né, que precisavam entender esta visão. E Neemias faz isso publicamente. Claro que hoje, né, a fazer um trabalho desse, alguém podia até taxar-nos de radicais, não é? Mas nós vamos ver que tal confronto tornou-se uma salvação moral e espiritual para aquela situação. Uniu o povo de Deus, né? Neemias conseguiu uni-los outra vez, e aí a obra teve o seu prosseguimento. Então a lição dessa semana vem nos trazendo as causas da desunião, que nós já falamos a respeito, né? Exatamente essa questão da desigualdade, né? Essa questão de injustiças sociais, de desordem no meio do povo. Isso causou problemas seríssimos. A gente vai ver mais adiante muita gente que estava sendo até assolada pelo agiotismo. Os mais abastados estavam emprestando aos pobres com um juro altíssimo. E a gente aprende à luz da Bíblia que a agiotagem é pecado, Deus não concorda. À luz da Bíblia, isso é proibido. E Neemias vai combater tudo isso, vai dizer que não está certo, que tem que acabar com isso e se unir para fazer o trabalho. E a gente vê
que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união passou a ser uma tônica do povo de Deus. Israel sempre foi um povo pequeno. Ainda hoje, o país de Israel é um pouco maior que o estado de Alagoas. Mas veja que eles não perdem guerra. Veja que eles têm uma economia elevada. Veja que de lá tem surgido a medicina de alto calibre, cientistas famosíssimos, vários prêmios Nobéis têm sido distribuídos para os judeus. Por quê? É um povo unido, é um povo pequeno, porém unido, e na união vem a bênção do Senhor. É como disse o salmista no Salmo 133, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a barba de Arão, que desce até a orla dos seus vestidos. Aí está falando da unção de Deus, não é? Aquela unção que vinha sobre o sacerdote, que ia da cabeça aos pés, representa a unção de Deus na vida da igreja, desde o líder até o mais distante que esteja da linha de frente. Todos recebem a unção do Senhor. Diz que é como o orvalho de Hermon sobre o monte de Sião. Não é? O orvalho de Hermon tem 800 metros de altitude, o monte Sião tem 600. À noite, gela em cima do monte Hermon e escorre aquela água gelada, que banha o Monte Sião, e ali há muitas hortaliças, muitas frutas, os quibutzes, famosos quibutzes. Deus me deu o privilégio de comer frutas dos quibutzes de Israel. São frutas lindas, maravilhosas, mas está na Bíblia. É como o orvalho de Hermon sobre o Monte Sião. Ali o Senhor ordena, Ele dá ordem, ordena a vida e a bênção para sempre. E ali, de forma poética, o salmista está dizendo que assim é onde há união. Na família que há união, na igreja que há união, o povo que vive união, eles têm a unção de Deus, eles têm vida, eles têm a bênção de Deus. Assim como aquele orvalho que desce do monte, do orvalho de Hermon sobre o Monte Sião, e ali aquela pastagem verdejante, aquelas frutas deliciosas constantemente. De forma poética, o salmista está dizendo, assim é onde há união. A vida e a bênção do Senhor para sempre. Então, a união sempre caracterizou um símbolo dos judeus. E os judeus estavam voltando do cativeiro, nada melhor do que ser um povo unido. Porém, Neemias se deparou com uma situação que estava causando desunião. Havia um grande clamor no meio do povo, por causa das injustas desigualdades econômicas entre o povo. Os ricos, a nobreza, os magistrados oprimiam os pobres, obrigando-os a penhorar suas propriedades para conseguir dinheiro para comprar alimentos. Em alguns casos, os pobres eram forçados a entregar seus filhos como escravos, a fim de não morrerem de fome. Indignado, Neemias começa a lutar contra essas injustiças. Levou os transgressores ao arrependimento, à correção. Neemias deixou claro que o pecado da cobiça, que leva a pessoa a tirar proveito do próximo em tempo de calamidade, revela a profunda depravação da natureza humana. E Deus julga semelhantemente injustiças entre as pessoas desta forma. Deus não se agrada. Nós temos visto isso nos dias atuais. Tempos de pandemia, tempos difíceis, de desemprego, de crise econômica. Quanta gente tem tirado proveito, Quanta gente tem se aproveitado desses momentos e praticado uma agiotagem horrível, aumentado o preço das coisas de uma forma exagerada e oprimido os pobres. E Deus não fica feliz com isso. Em especial no meio do povo de Deus. A queixa dos pobres por serem oprimidos pelos ricos. Eles choravam, eles lamentavam, e Neemias ficou triste. Neemias era o governador e propôs no seu coração livrar o pobre, o necessitado, e tirá-los daquela situação. Lá no livro dos Salmos, há uma palavra bíblica que Deus fala assim, por causa do gemido dos pobres e o clamor do necessitado me levantarei agora, diz o Senhor. Então, quando o pobre clama, quando o pobre geme, Deus se levanta. E eu creio que foi Deus que levantou Neemias. Tempos difíceis, corações duros, pobres miseráveis. Neemias se levanta de uma forma
forte, veemente, para corrigir aquelas causas que estavam causando desunião entre o povo de Deus. Eles não iam conseguir restaurar, reconstruir os muros da cidade, a cidade de Jerusalém, desunidos. Olha, irmãos, isso tem uma mensagem subliminar, posso assim dizer, uma mensagem embutida nesse texto, que nós podemos extrair como uma verdade bíblica. Nós também estamos voltando de um cativeiro, de um período de isolamento social, onde nossos trabalhos ficaram parados e nós estamos retornando, cada um voltando à sua área de ação. Se não houver unidade, se não houver união entre o povo de Deus, pouco nós vamos conseguir doravante, daqui para frente. A igreja vai fazer muito pouco. E nós, como líderes, precisamos estar com a nossa visão aberta para perceber as causas, aqueles que causam desunião no trabalho. Às vezes nós podemos até ser taxados de radicais, de duros demais, quando afastamos pessoas que estão produzindo desunião, contenda no meio dos grupos. Mas se é para o bem da obra de Deus, se é para trazer de volta a união, muitas vezes temos que ser até radicais mesmos. Mas em nome do Senhor, em nome da boa ordem, em nome do avanço da obra do Senhor. Então a lição de hoje vem nos ensinar isso. Neemias toma uma decisão drástica para a obra, convoca uma reunião e diz, olha, não podemos estar desunidos. Não pode continuar assim. Vamos se unir, porque precisamos reconstruir os muros da cidade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos deixa claro, de que o povo de Deus é um corpo. Em Romanos, Paulo ensinou que pela fé o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. Agora, ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também devem estar unidos entre si, num relacionamento orgânico, como aquele que existe entre os membros e órgãos do corpo. Os órgãos do corpo, cada um tem uma função, mas funcionam em harmonia. A mão não pode dizer não preciso do pé, o pé não pode dizer eu não preciso da mão. Todos são importantes. Cada um desempenha a sua função, o corpo inteiro é beneficiado. Assim é na igreja, assim é na obra de Deus. Todos são importantes. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função. Cada um desempenhando o seu papel, a obra vai. O trabalho de Deus avança, o reino de Deus prospera. E é exatamente isso que a palavra de Deus vem trazer para nós. Há inúmeras realidades aqui, há inúmeras lições que a gente pode aprender. Não podemos ser cristãos isolados dos outros. Devemos funcionar juntos. Porque se a igreja é um corpo, então o corpo trabalha sozinho, trabalha unido, não sozinho. Não podemos cumprir nossa missão na vida separado da igreja. Devemos estar suficientemente próximos para exercer nossos dons através do amor, através do serviço. Cada talento é importante, cada dom é necessário. Não podemos permitir discussões, divisões em nossas igrejas. Não, devemos estar unidos com um compromisso comum, não só com Jesus, mas também entre nós. Então, essa é uma das lições preciosas que a lição de hoje vem trazer para nós. As causas da desunião, Neemias detectou. Havia injustiças no meio do povo. E Neemias faz uma reunião para reverter aquela situação e voltar a unir as pessoas, porque acima do interesse particular de cada um de nós, acima está a obra de Deus. Eu posso sofrer, você pode sofrer, a obra de Deus que não pode sofrer. Então é isso que Neemias passa para nós. Neemias faz parar tudo e diz, espera aí, está errado, não podemos trabalhar assim desunidos, vamos se unir porque a obra está diante de nós. A obra precisa ser reconstruída, a obra precisa ser concluída e nós só conseguiremos unidos em nome do Senhor. A união entre os judeus estava ameaçada. Os tempos em que eles viviam eram difíceis. Havia escassez de trigo, provavelmente falta de chuva,
com a qual Deus havia castigado por negligenciarem a casa de Deus, não é? Faltava compromisso com a obra de Deus, as obrigações financeiras para com a obra eles não estavam cumprindo, como disse Ageu, não estavam mais contribuindo com a casa do Senhor, a casa de Deus estava abandonada, eles estavam preocupados apenas com suas casas particulares, com seus projetos pessoais. E aí Deus usa Ageu, Deus usa exatamente Zacarias, Deus usa Neemias, Deus levanta aqueles profetas maravilhosos para dizer para eles, olha, vocês precisam se voltar para a obra de Deus, fazer a obra de Deus, e depois Deus vai abençoar vocês, e vocês serão prósperos, e vão cuidar daquilo que se faz necessário. Desse modo, nós entendemos que Neemias, Ageu, Malaquias, eles foram usados tremendamente naquele momento de reconstrução para convencer aquelas pessoas de que a obra de Deus estava em primeiro lugar. A obra de Deus era prioridade, como é hoje. O Senhor Jesus é quem falou: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As provisões, nossas necessidades, tudo Deus sabe que nós precisamos. Quando nos dedicamos a fazer a obra de Deus, o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, cuida das nossas necessidades. É assim que Deus sempre tem feito. Então, Neemias é usado por Deus naquela oportunidade para ensinar exatamente que as causas que estavam trazendo aquela desunião deviam serem banidas e que, havendo união, haveria força, a obra de Deus seria feita. No Novo Testamento, nós encontramos uma palavra grega, koinonia, traduzida na nossa Bíblia como comunhão. O que é koinonia? Ter tudo em comum, ter sociedade, ter companheirismo. A parte que alguém tem em algo, participação, companheirismo, reconhecido e desfrutado. É assim que a Bíblia usa essa palavra, falando exatamente de experiências, de interesses comuns. Como diz lá em Atos 2:42, a igreja primitiva ela era forte porque eles perseveravam na comunhão. Havia essa participação, havia esse companheirismo entre os irmãos. Não é? Mas koinonia fala também de participação no conhecimento do Filho de Deus. Fiel é Deus que nos chama para a comunhão do seu Filho. Então, koinonia aí é participação no conhecimento de Jesus. Deus quer que cada dia nós estejamos mais unidos, conhecendo de Jesus, compartilhando na realização, não é, dos feitos e efeitos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, amados, é muito importante a comunhão. Não é? Quando não há comunhão, então vai haver desunião, vai haver desprogresso. A obra é tendenciosa a parar. Se falta unidade, se falta união, então nós percebemos que o trabalho sofre. E nenhum de nós devemos ter prazer em ver a obra do Senhor sofrendo. Daí a importância, né, da unidade, da união, do trabalho em equipe. Neemias não era adepto desse ministério que tem por aí de um só homem, de uma só pessoa. Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho, se sentissem parte da equipe. E ele conseguiu isso, tendo cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas, em áreas diferentes, não é? Cada um perto da sua casa, não é? Ao lado da casa, está escrito, Neemias 3:7, 3:17, ao lado da sua casa, isto é, protegendo a sua família. Ali, Neemias coloca essa mensagem na mente e no coração daquele povo, dizendo para ele, olha, cuida da família, faz a tua família entender esta visão de que nós precisamos estar unidos, trabalhando em torno do muro, da obra, da reconstrução. E o trabalho em equipe garante que todos juntos vamos conseguir muito mais. Então a lição de hoje ela é maravilhosa, que ela vem tratar das causas da desunião, mas também mostra os efeitos da união, o resultado da união. Assim, amados, Neemias solucionou o problema. Quando a comunhão dos santos em Israel era quebrada, instalava-se a injustiça social, a opressão e a violência. Mas quando
a união chegava, então a bênção de Deus também chegava. Então isso é o que nós estamos aprendendo na lição de hoje. Abrir mão de toda e qualquer causa que venha desunir. Não é? Diz que certo pai de família, ele já estava prestes a passar para outra vida, e de uma família enorme, preocupado com a união daquela família, ele pediu que cada filho fosse ao campo, fosse no mato, e pegasse lá um galho de uma árvore e trouxesse. E cada filho trouxe um galho de árvore. Ele pegou o galho do primeiro e quebrou no meio, pegou do segundo, quebrou no meio, eram 10 filhos. Depois ele pegou os 7 galhos e juntou e forçou para quebrar e não conseguiu. Mandou cada um deles pegar e ver se quebrava. Ninguém conseguiu. E ele disse: eu não estou querendo que vocês quebrem, eu estou apenas dando uma lição a vocês. Eu estou partindo, mas eu estou mostrando para vocês quão forte é a união. Se vocês forem desunidos, de um por um o inimigo vai quebrar vocês. Mas se vocês forem unidos, o inimigo não vai conseguir quebrar todos vocês de uma vez. Assim é na obra de Deus. Se formos desunidos, o inimigo vai conseguir parar a obra, vai conseguir deter-nos, vai conseguir nos quebrar, nos parar. Mas se formos unidos, a igreja unida, Satanás será derrotado e o nome de Jesus será glorificado. A paz voltou a reinar entre os judeus. Né? A paz voltou, né? O povo se uniu, continuou e diz a Bíblia que a obra foi concluída, a obra foi feita, porque a bênção acompanha a união. Jesus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. O Senhor Jesus sempre ensinou a unidade. E nessa lição, mais uma vez, nós estamos aprendendo que a união produz bênção e vida. Quando vivemos na união, o óleo e o orvalho, símbolo do Espírito Santo, é derramado sobre nós, trazendo bênção, trazendo vida. Né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz o Salmo. É importante destacar que o orvalho está relacionado à fertilidade, à fragrância, né? E a Bíblia diz que o Senhor ordena, né? O Senhor ordena o óleo da fertilidade, da bênção, o orvalho maravilhoso, isso que é bom, isso é agradável. Quando vivemos em união, estamos testemunhando ao mundo a poderosa realidade do amor de Deus. Jesus disse: Pai, eu quero que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste e que eles creram em mim. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. A Trindade vive em unidades. E é assim que Jesus quer a sua igreja. Que a igreja seja unida, tenha unidade. E o mundo, vendo essa unidade na igreja, vai crer que Deus enviou Jesus para nos salvar. O nome de Cristo é honrado quando o crente não toma parte em questões que tragam divisão, quando o cristão evita fofocas, trabalha com esforço e humildade na obra de Deus, ouvindo e obedecendo seus líderes. O nome do Senhor é glorificado. Quando o crente toma atitudes que contribuem para a união na igreja, o nome de Jesus é glorificado. E Paulo diz: sejais unidos. Na Bíblia nós encontramos várias atitudes para contribuir para a unidade, ter o mesmo sentido, considerar os outros superiores. O exemplo de humildade de Cristo, se preocupar com o bem-estar do próximo, socorrer os necessitados, no que depender de cada um de nós, viver em paz com todos, não fazer acepção de pessoas, não pagar mal por mal, exercer o amor fraternal, praticar o perdão, a misericórdia, suportar, corrigir quando necessário e restaurar depois os mais fracos na fé. Tudo isso é importante, faz parte da unidade da igreja, para que haja paz, para que a bênção de Deus continue conosco. Neemias então convocou um grande ajuntamento, fez uma proposta conciliadora, a proposta foi atacada, mais adiante nós falaremos sobre isso, mas o mais importante é que a paz voltou a reinar entre os judeus.
e a obra foi concluída. Surgindo um problema entre os irmãos, nós aprendemos na lição de hoje que deve logo ser tratado com muita diligência. Há pessoas que não entendem os líderes quando tomam determinadas decisões, mas se os líderes foram negligentes e deixarem que os problemas evoluam e vão crescendo sem tomar nenhuma decisão, depois esse problema pode terminar em uma tragédia e todo o povo de Deus ser prejudicado. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, mas com diligência, com urgência, para salvar a unidade. O importante é salvar a unidade, porque salvando a unidade, estamos salvando a bênção de Deus. Assim nós aprendemos que quando há injustiças sociais, desordens no meio do povo, a desunião vai aparecer rapidamente. Não é? Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. E semelhantemente à igreja nos dias atuais, precisamos de união, de uniformidade para que a obra de Deus continue sendo edificada e muitas vidas possam serem alcançadas. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E aqui está uma rápida palavra fazendo você entender o conteúdo, contexto de uma forma geral da nossa lição que trata das causas da desunião que devem ser eliminadas para que haja união, para que haja unidade e a obra seja concluída. Estamos necessitando de palavras como essas. Estamos em um tempo de restauração, um tempo de reconstrução. Reconstrução das famílias, reconstrução da sociedade, reconstrução da própria igreja do Senhor, dos trabalhos da igreja do Senhor. Então está aqui uma palavra que vem mais uma vez nos fortalecer. Havendo unidade, havendo união, aí vai haver a unção de Deus, aí vai haver a vida e a bênção para sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esta é a palavra que o Senhor colocou em nosso coração.